Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas ninguém via o homem por trás do terno. Cansado de sorrisos falsos, ele decidiu fingir ser alguém que o mundo ignoraria. Só não imaginava que seria nesse disfarce que encontraria o amor mais puro da sua vida. O sol nascia sobre Seul, refletindo nos espelhos de um prédio tão alto que parecia tocar o céu. Lá de cima, Tae-hyun olhava a cidade despertar, uma cidade que o aplaudia, mas que ele já não sentia pertencer. Ele era o CEO mais jovem da Core Group, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Bonito, educado, milionário e completamente vazio por dentro. A cada manhã, uma fila de assistentes esperava do lado de fora de seu escritório, carregando agendas, relatórios e convites para eventos luxuosos. Tudo era impecável, tudo era calculado, mas nada era verdadeiro. Tae-hyun estava cansado de sorrisos que duravam apenas até a mesa do restaurante. Cansado de elogios ensaiados, de pessoas que o chamavam de gênio sem nunca olharem em seus olhos. Cansado, principalmente, de ser amado pelo título e não pelo homem que existia por trás dele. Naquela manhã, um jantar beneficente estava marcado. Era mais uma daquelas noites em que ele se sentaria entre mulheres ricas, empresários bajuladores e flashes incessantes. Quando a secretária perguntou que terno ele queria usar, ele apenas respondeu, com a voz distante, "Nenhum. Hoje eu quero desaparecer um pouco." A secretária sorriu sem entender, mas ele falava sério. O peso do mundo corporativo o sufocava. Ele desejava algo que o dinheiro não podia comprar, paz. Nos últimos meses, Tae-hyun vinha observando os próprios funcionários, especialmente os mais simples. Admirava a forma como riam entre si, como pareciam leves, mesmo sem nada a ostentar. Um pensamento o perseguia toda a noite. Será que alguém me trataria com carinho se eu não tivesse nada? A pergunta ecoava em sua mente como um grito silencioso. Até que um dia, a resposta veio de uma forma inesperada. Durante uma reunião, ouviu 2 funcionários rirem sobre o novo faxineiro noturno que havia sido demitido por não aguentar o serviço. E naquele instante, uma ideia louca tomou forma. Uma ideia simples e libertadora. Naquela mesma noite, ele entrou na sala de espelhos da cobertura, o lugar onde costumava se encarar antes de eventos e palestras. O reflexo devolveu a imagem de um homem bonito, mas exausto, com o olhar vazio de quem conquistou o mundo e perdeu a si mesmo. Ele se aproximou do espelho, tocou o próprio rosto e murmurou, "Talvez, se eu fosse bobo, ninguém esperasse nada de mim." A ideia o fez rir pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, desligou o celular, pediu folga à equipe de imagem e foi até o setor de manutenção do próprio prédio. Vestido com roupas simples e boné, apresentou-se como Tai, um novo auxiliar temporário. O encarregado, sem reconhecer o CEO, apenas resmungou. "Se é novato, começa pelo andar de baixo. E cuidado com o produto de limpeza." Da última vez, queimou o piso. E foi assim que Tae-hyun, o homem mais admirado da empresa, começou a limpar o chão do próprio império. No início, sentiu-se ridículo. As luvas o incomodavam. O cheiro de desinfetante o fazia espirrar, e o balde insistia em escorregar pelo corredor. Alguns funcionários riram, outros cochicharam. Mas pela primeira vez, ele sentiu algo novo: liberdade. Não havia repórteres, nem compromissos, nem pessoas fingindo se importar. Apenas ele, o silêncio das madrugadas e o som suave das luzes sendo desligadas. Era como respirar depois de anos preso debaixo d'água. Durante o intervalo, sentou-se em um banco de canto, observando os outros trabalhadores. Foi quando notou uma jovem varrendo o corredor ao lado, cantarolando baixinho. Tinha cabelos presos de forma desajeitada e um sorriso leve, mesmo sozinha. Carregava um livro na cintura, preso com um laço simples. Ele a observou por alguns segundos, curioso. Quem lê à noite em um lugar como esse? E pensou. Ela parecia não perceber nada ao redor, concentrada na canção que sussurrava.
Quando o olhar dela cruzou o dele, ela apenas sorriu e disse gentilmente: "Boa noite, novo funcionário. Bem-vindo à nossa bagunça." Foi a primeira saudação sincera que ele ouviu em muito tempo. E bastou isso. Um cumprimento simples, sem bajulação, sem interesse, para algo dentro dele se acalmar. Havia encontrado o primeiro pedaço de humanidade verdadeira naquele prédio gelado. Enquanto ela voltava ao trabalho, ele ficou observando, sem saber por quê. Talvez fosse o jeito leve com que se movia, talvez fosse o brilho natural que tinha no olhar cansado. Tudo nela parecia real. Mais tarde, ao sair, Tae-hyun olhou pela janela e viu a cidade dormindo sob luzes amarelas. Pela primeira vez em anos, não se sentia acima de ninguém. Sentia-se apenas humano. E quando o vento noturno tocou seu rosto, ele murmurou com um sorriso quase infantil: "Acho que ser bobo não é tão ruim assim." O sol nascia preguiçoso sobre Seul, iluminando os vidros altos da Core Group, uma das maiores empresas do país. Dentro da cobertura executiva, o jovem CEO Tae-hyun observava o reflexo da cidade no vidro enquanto afrouxava a gravata. Cansado. Essa era a palavra que o definia ultimamente. Cansado de reuniões, bajulações e, principalmente, de pessoas que só se aproximavam dele por interesse. Naquela manhã, ele decidiu colocar em prática algo impensável para um homem de sua posição: fingir ser bobo. Não um louco, mas alguém de mente leve, distraído, com ar de ingenuidade e fala mansa. O oposto do CEO, gênio e rígido que todos temiam. "Hoje começa o experimento", murmurou, olhando para o espelho enquanto ajeitava os óculos redondos e o cabelo propositalmente bagunçado. Vestido com roupas simples e um casaco puído, Tae-hyun parecia outro homem. Desceu do elevador privativo e, pela primeira vez, entrou pela porta comum, misturando-se aos funcionários. Assim que pisou no saguão principal da Core Group, os olhares começaram. "Quem é aquele?" cochichou uma secretária. "Ouvi dizer que o chefe contratou um novo assistente. Meio lento, coitado." "Sério?" "Ele parece perdido." Tae-hyun manteve o olhar baixo e o sorriso tímido, interpretando bem o papel. Por dentro, sentiu o peso da solidão e uma curiosa liberdade por finalmente não ser reconhecido. Durante o almoço, ele se atrapalhou propositalmente com a bandeja, derramando suco no chão do refeitório. Todos riram, menos uma pessoa. Hannah, a funcionária responsável pela limpeza, que estava varrendo o canto. Ela se aproximou rapidamente com um pano, e o sorriso no rosto dela era diferente. Sem pena, sem arrogância. Apenas gentileza. "Cuidado, essas bandejas daqui têm vontade própria", brincou ela. Tae-hyun riu baixinho, ainda no personagem. "Acho que tenho mãos de vento." Nada que um pano e um pouco de paciência não resolvam. Aquela breve troca de palavras pareceu simples, mas deixou Tae-hyun curioso. Nos dias seguintes, ele continuou o disfarce. Cumprimentava todos com um sorriso meio atrapalhado. Respondia devagar, fingia não entender certos termos técnicos. Logo, virou motivo de fofoca entre os setores. Dizem que ele só conseguiu o emprego porque é amigo do chefe. É tão desligado que mal sabe usar o computador. Tadinho. Até parece bonitinho quando tenta se concentrar, mas Hannah era diferente. Enquanto os outros o ridicularizavam, ela o tratava com respeito. Sempre deixava uma garrafa d'água em sua mesa, o ajudava a organizar papéis e, às vezes, conversava sobre coisas simples, o tempo, os livros que lia ou as receitas de sopa da mãe. Certa noite, quando o expediente já havia acabado, Tae-hyun ainda estava ali, fingindo revisar relatórios. Ele esperava Hannah terminar a limpeza. Ela se aproximou, surpresa por vê-lo acordado. Você ainda está aqui?" "Todos já foram para casa." Ele sorriu meio envergonhado. "É que não gosto de dormir sem ouvir uma história." Hannah arqueou as sobrancelhas, divertida. "História? Tipo as que a gente conta para criança?"
Sim, elas me fazem esquecer o mundo por um tempo. Ela riu, achando aquilo engraçado, mas algo na sinceridade dele a tocou. Sentou-se em uma cadeira ao lado e tirou da bolsa um pequeno livro de contos que costumava ler nas horas vagas. Daddy diz: "Tudo bem, senhor bobo. Hoje eu conto uma para você." A voz dela era doce e as palavras pareciam dançar no ar. Tae-hyun, que fingia distração, acabou realmente relaxando. O som da voz de Hana o fez lembrar dos tempos em que sua mãe o fazia dormir com histórias sobre coragem e amor. E ali, no silêncio do escritório, com o brilho suave das luzes noturnas refletindo nas janelas, o CEO mais temido da Core Group adormeceu sorrindo. Do lado de fora, o fiel mordomo Sr. Park, que acompanhava o plano de Tae-hyun, observava preocupado pela porta entreaberta. "Jovem mestre, o senhor está cruzando uma linha perigosa", sussurrou. "Não, Sr. Park", respondeu Tae-hyun sonolento. "Pela primeira vez, alguém fala comigo sem querer nada em troca." A cena final do capítulo mostraria Hana cobrindo-o com o casaco que ele havia deixado na cadeira, antes de apagar as luzes e ir embora. As noites na Core Group tinham um silêncio particular, um tipo de paz que só quem ficava depois do expediente podia sentir. Era nesse horário que Hana limpava os corredores, ouvindo o leve som do vento atravessar as janelas de vidro e misturar-se ao barulho distante dos carros lá embaixo. Mas, desde que aquele novo funcionário desastrado aparecera, suas noites tinham mudado. Tae-hyun, ou melhor, o bobo gentil que todos na empresa cochichavam sobre, começou a esperá-la ao fim do dia, sempre sentado na mesma mesa, com uma pilha de relatórios que fingia entender e um olhar calmo que se iluminava assim que ela entrava. "Hoje você veio um pouco mais tarde, Hana", disse ele sorrindo. O elevador travou de novo. "Parece que até as máquinas dormem cedo aqui", respondeu ela. Rindo, eles se acostumaram àquela rotina improvável. Ela limpava o escritório, ele ouvia suas histórias. No começo, Hana lia livros comuns, contos infantis, lendas antigas, histórias simples sobre coragem e bondade. Mas aos poucos ela começou a improvisar. Lia para o vento, como ela mesma dizia. "Sabe, eu sempre gostei de contar histórias que ninguém ouve", confessou ela certa noite, enquanto Tae-hyun a observava em silêncio. Quando era pequena, lia sozinha no terraço da pensão onde morava. O vento era meu público. Ele não julgava, só escutava. Tae-hyun, acostumado com pessoas que falavam demais e diziam pouco, ficou encantado com aquela sinceridade. "Oh, então agora eu virei o vento?" perguntou com um sorriso travesso. Hana riu, balançando a cabeça. Algo assim. Um vento meio atrapalhado, mas gentil. Aquela simplicidade desarmava Tae-hyun todos os dias. Ele começava a ver o mundo pelos olhos dela. Um mundo que não girava em torno de poder, dinheiro ou status, mas de pequenos gestos, um chá quente deixado na mesa, uma risada inesperada, uma história compartilhada sem esperar nada em troca. Enquanto isso, os outros funcionários continuavam zombando. A faxineira e o bobo? Que dupla engraçada. Ela devia cobrar por aula de paciência, mas Hana nunca se importou. E Tae-hyun, escondendo seu verdadeiro poder, observava a nobreza escondida naquela mulher simples. Em uma das noites mais frias de novembro, a luz do escritório piscou e se apagou. "Ah, não! O gerador de novo", murmurou Hana, pegando o celular para iluminar o ambiente. "Parece que hoje não vai ter leitura", disse Tae-hyun, meio decepcionado. "Engano seu", respondeu ela sorrindo. "O vento ainda escuta no escuro." Ela se sentou próxima à janela, o ar frio batendo no rosto, e começou a contar uma história que inventara na hora. Era sobre um príncipe que fingiu ser um aldeão para entender o coração das pessoas. Tae-hyun ficou paralisado. Aquilo soava pessoal demais. "E o príncipe?" "Ele descobriu o que procurava", perguntou ele em tom contido. "Descobriu que o amor verdadeiro nunca se apaixona por coroas", respondeu ela, sem perceber a ironia.
só pelo som da alma. Ele desviou o olhar, sentindo um aperto no peito. Aquela mulher, sem saber, descrevia exatamente o que ele estava vivendo. Pouco depois, ela o cobriu com um cobertor deixado no sofá e sussurrou: "Boa noite, senhor vento. Amanhã tem mais." Tae-hyun, fingindo dormir, observou-a sair pela porta. E pela primeira vez em anos, sentiu vontade de abandonar tudo. A fachada, os negócios, o disfarce, só para continuar sendo o vento que ela lia. Do lado de fora, o Sr. Park esperava no carro. "Senhor, isso está ficando perigoso", disse ele, preocupado. "A senhorita Hannah pode se machucar quando souber quem o senhor realmente é. Ou talvez eu é que vá me machucar", respondeu Tae-hyun com um sorriso triste. "Ela é a primeira pessoa que me faz querer ser apenas eu." Nos dias seguintes, Hannah começou a notar algo diferente. O bobo parecia entender coisas demais. Seu olhar era por vezes sério demais, e o jeito como ele ouvia, intenso, profundo, não combinava com alguém distraído. Mas sempre que ela tentava questionar, ele desviava o assunto com uma piada ou tropeçava de propósito para mudar o clima. As noites na Core Group haviam se transformado em algo mágico. O que antes era apenas o turno silencioso de uma funcionária da limpeza e o disfarce calculado de um CEO cansado, agora se tornava um ritual cheio de pequenas esperanças. Toda noite, sem falhar, Hannah lia para Tae-hyun. Ora uma história clássica, ora uma invenção sua, cheia de metáforas e sonhos. E ele fingia ser apenas o bobo curioso, o ouvinte calado que sorria com cada palavra. Mas por dentro, o coração de Tae-hyun pulsava como nunca. Aquela mulher simples, de mãos gastas e olhar sereno, o fazia sentir mais vivo do que qualquer contrato milionário. Era como se o tempo parasse entre as paredes da sala iluminada por uma única lâmpada e o resto do mundo desaparecesse. Certa noite, enquanto Hannah lia, o vento soprava forte do lado de fora. As janelas tremiam e as folhas de papel dançavam sobre a mesa. Ela interrompeu a leitura e riu. Parece que o vento também quer ouvir. Tae-hyun, observando-a com ternura, respondeu: "Acho que o vento está com ciúmes." "De quê?" "De mim. Porque hoje eu estou mais perto da sua voz." Hannah ficou sem graça, rindo nervosa. Nunca sabia como reagir quando o bobo dizia algo doce demais. Às vezes, as palavras dele pareciam simples brincadeiras. Outras vezes, carregavam algo mais. Ela desviou o olhar, tentando esconder o rubor nas bochechas. "Pô, você fala cada coisa. Deve ter aprendido isso nos livros que lê escondido." "Eu só aprendi ouvindo você." O silêncio que seguiu foi leve, confortável. O tipo de silêncio que só existe entre duas pessoas que começam a se entender sem precisar de explicações. A partir daquela noite, algo mudou. Hannah começou a contar histórias diferentes. Em vez de contos de fadas, ela falava de sonhos frustrados, de medos que ninguém escutava. Contou sobre o pai que trabalhara a vida toda e morrera sem ver reconhecimento. Sobre a mãe, que sempre dizia que bondade é luxo de coração forte. E sobre ela mesma, uma mulher que lia para o vento, porque o mundo raramente parava para ouvi-la. Tae-hyun, sem conseguir se conter, perguntou: "E agora, você ainda lê para o vento?" Ela sorriu. "Desde agora eu leio para alguém que escuta de verdade. É quase o mesmo, só que mais bonito." Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou observando o teto do quarto, lembrando cada palavra dela. Pela primeira vez, o disfarce começou a pesar. Fingir ser alguém que não era o estava afastando da verdade que ele queria viver. Mas como revelar tudo sem quebrar o encanto? Enquanto isso, os rumores no escritório começaram a crescer. Alguns funcionários notaram a aproximação entre os dois. "Oh, você viu? A faxineira e o bobão andam juntos até na saída. Ele deve ser carente, tadinho. E ela adora um público." Risos se espalhavam pelos corredores. Hannah fingia não ouvir, mas à noite, sozinha, sentia o peso das palavras. "E se eu estiver me apegando demais?" pensava.
Ele nem entende direito o que eu digo. Mas o olhar de Tae-hyun, aquele olhar profundo que ela não conseguia decifrar, dizia o contrário. Uma semana depois, ele apareceu no escritório com um pequeno livro nas mãos. Hoje eu quero tentar ler para você, disse com timidez ensaiada. Hana riu. Você? O mestre dos tropeços e das letras trocadas. Vou me esforçar. Ele começou a ler. A voz era suave, mas firme. E por um instante, Hana percebeu algo estranho. Ele lia bem demais. Sem erros, sem hesitações. A voz dele era culta, segura, diferente do bobo de sempre. Ela o observou com olhos estreitos. Mas antes que pudesse dizer algo, ele fechou o livro e riu nervosamente. Acho que me empolguei. Ela não insistiu. Mas uma dúvida silenciosa nasceu em seu coração. Nos dias seguintes, as noites se tornaram mais intensas. Havia risadas, mas também longos olhares, gestos sutis, pequenas aproximações. Às vezes, enquanto Hana lia, Tae-hyun deixava a cabeça cair no ombro dela. Outras vezes, ela fazia chá e fingia não notar o quanto ele a observava com carinho, até que, em uma noite chuvosa, a energia acabou novamente. Eles ficaram à luz de velas, o som da chuva preenchendo o silêncio. Hana, murmurou ele, hesitante. Você acredita que o amor pode nascer de uma mentira? Ela o encarou surpresa. Por que pergunta isso? Porque às vezes a gente mente para se proteger, mas acaba se perdendo no meio do disfarce. Hana sorriu, achando que ele falava em metáforas. Se for amor de verdade, ele sempre encontra o caminho da verdade. A resposta dela o desarmou. Naquele momento, Tae-hyun entendeu que estava apaixonado, não por quem Hana era por fora, mas pelo que ela representava, pureza em um mundo de aparência. Mas também soube que cada noite que passava o deixava mais perto do inevitável. O dia em que ela descobriria que o bobo da Core Group era, na verdade, o CEO que assinava seu salário. O amanhecer chegou pesado sobre a Core Group. O que antes era um ambiente de rotina e sorrisos falsos, agora fervilhava com cochichos, olhares curiosos e mensagens secretas em celulares. Algo havia vazado. Naquela manhã, Tae-hyun chegou à empresa ainda em seu disfarce. Roupa simples, cabelo bagunçado, o mesmo olhar ingênuo de sempre. Mas o ar ao redor parecia diferente. As pessoas o olhavam não mais com desprezo, mas com confusão. Algumas até com medo. Ao atravessar o corredor, ouviu fragmentos de conversa. Você viu a notícia? Aquele bobo. Ele é o CEO, o próprio presidente da Core Group. Meu Deus, e eu que chamei ele de incompetente. Tae-hyun parou por um instante. O coração acelerou. Não era assim que ele queria que a verdade viesse à tona. Horas antes, durante a madrugada, um funcionário curioso, o ambicioso Sr. Kim, do setor financeiro, havia visto Tae-hyun saindo da cobertura executiva em roupas simples. Desconfiado, seguiu-o discretamente até o estacionamento, onde viu o mordomo Sr. Park abrindo a porta do carro e chamando-o de presidente. Bastou isso para que o rumor se espalhasse como fogo. Quando Hana chegou para seu turno, o burburinho já tomava conta dos andares. Ela notou olhares estranhos e cochichos atrás dela, mas só entendeu o motivo quando viu Tae-hyun parado no saguão, cercado de olhares incrédulos. Senhor Tae-hyun, chamou ela confusa. Ele virou-se lentamente. Aquele bobo que ela conhecia agora parecia outra pessoa. Postura ereta, expressão séria, o peso da verdade no olhar. O silêncio entre eles foi sufocante. Hana segurava o pano de limpeza com força, como se aquilo pudesse impedi-la de desabar. Era tudo mentira? Perguntou a voz trêmula. Tae-hyun tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás. Hana, por favor, me escuta. Me escutar? Eu li histórias para você, contei segredos, confiei em tudo o que vi. E você estava só brincando comigo? O saguão inteiro assistia à cena. Funcionários, seguranças, até diretores se amontoavam discretamente, chocados com o que viam. Não era uma brincadeira, respondeu ele com sinceridade.
Era a única forma que encontrei para ser visto de verdade. Todo mundo aqui só me trata como um nome, um poder, uma conta bancária. Você foi a única que me enxergou, sem precisar de máscara. E mesmo assim, mentiu para mim. Ela saiu apressada, tentando esconder as lágrimas. Enquanto isso, a notícia se espalhava pelas redes internas da empresa e em poucas horas chegava à mídia. Manchetes surgiam em sites e blogs de fofoca. CEO da Core Group se disfarça de funcionário simples e se envolve com empregada. Farsa milionária ou romance proibido? O conselho administrativo exigiu uma explicação imediata. Reuniões emergenciais foram marcadas. Diretores o pressionavam. Isso é um escândalo. A imagem da empresa vai desabar. O senhor colocou tudo em risco por uma empregada? Tae-hyun, com um semblante sério, respondeu com firmeza. Eu coloquei tudo em risco por mim, porque não aguentava mais viver como um fantasma com terno caro. Mas, no fundo, o que realmente o atormentava não era o escândalo, era o olhar ferido de Hannah. Naquela noite, o prédio da Core Group estava vazio. Hannah voltou apenas para buscar seus pertences. Quando entrou na sala onde costumava ler, viu Tae-hyun sentado no mesmo lugar de sempre, mas sem o disfarce. De terno escuro, o rosto cansado, os olhos cheios de culpa. Você não precisava me esperar, disse ela fria. Eu precisava me explicar. Pelo menos uma vez sem mentiras. Ela ficou em silêncio. Quando eu comecei esse disfarce, continuou ele, eu queria entender o que as pessoas veem quando olham para mim. Mas quando te conheci, o disfarce deixou de ser um jogo. Eu encontrei paz no som da sua voz. Eu só queria continuar sendo aquele homem simples ao seu lado. Hannah respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Mas o amor que nasce da mentira sempre morre, na verdade. Ela colocou o livro que sempre lia sobre a mesa e virou-se para ir embora. Tae-hyun pegou o livro com cuidado. Posso ficar com ele? Por quê? Porque é a única coisa que ainda me lembra quem eu era quando estava com você. Ela hesitou por um instante. Depois assentiu em silêncio e foi embora, deixando-o sozinho. Do lado de fora, o vento soprava forte, fazendo as cortinas se moverem. E pela primeira vez, Tae-hyun sentiu o vazio de verdade. Não o vazio de quem perdeu uma empresa, mas de quem perdeu o único olhar que o via como homem, e não como um nome. Nos dias seguintes, Hannah pediu demissão. A empresa tentou abafar o escândalo, mas o estrago já estava feito. Enquanto o mundo comentava o romance proibido do CEO, ele se fechou em sua cobertura, lendo todas as noites o livro que ela deixara. O mesmo livro que um dia ela lera para o vento. A Core Group nunca pareceu tão silenciosa. Os corredores, antes cheios de passos apressados e risadas, agora ecoavam apenas o som distante dos elevadores. Desde que o disfarce de Tae-hyun foi revelado, a atmosfera na empresa mudara completamente. Os funcionários andavam tensos, inseguros, tentando entender o motivo de o CEO, o homem mais admirado e temido de Seul, ter fingido ser bobo dentro do próprio prédio. Mas, para Tae-hyun, o verdadeiro peso daquele silêncio era outro. Hannah não estava mais ali. A sala onde ela costumava limpar, aquela mesma onde lia histórias para ele nas madrugadas, em que fingia estar cansado demais para falar, permanecia intacta. O carrinho de limpeza havia sido recolhido, mas um pequeno detalhe passara despercebido por todos. Um livro esquecido sobre a mesa de descanso, o mesmo que Hannah costumava ler baixinho enquanto esperava o turno terminar. Era O Pequeno Príncipe. Quando Tae-hyun o encontrou, parou por alguns segundos, olhando para a capa gasta. O cheiro de produto de limpeza ainda misturava-se ao perfume leve que ela deixava por onde passava. Ele se sentou em uma das cadeiras da sala e abriu o livro devagar. Entre as páginas havia um marcador feito à mão com papel de recibo. Nele, uma frase escrita com caneta azul. Nem todo homem poderoso é forte. Alguns só querem alguém que os ouça de verdade. O coração de Tae-hyun apertou. Era inconfundível. Era a letra de Hannah.
Ele se lembrou da última vez em que a vira ali, rindo baixinho enquanto o chamava de senhor distraído, quando ele fingiu não entender uma piada simples. Naquela época, todos achavam que ele era apenas o estagiário atrapalhado que o CEO mantinha por pena. E Hannah foi a única que tratou aquele bobo com ternura, sem zombar, sem arrogância. Agora, o homem que tinha o mundo aos seus pés sentia o chão desaparecer sob eles. Os colegas o olhavam diferente, os acionistas exigiam explicações e os jornalistas o seguiam pelas ruas. Mas nada daquilo importava. A única pergunta que ecoava em sua mente era: será que ela pensou que eu também menti para ela? Naquela noite, depois que todos os funcionários foram embora, Tae-hyun voltou sozinho à sala. Acendeu apenas uma luz fraca, sentou-se na cadeira que Hannah costumava ocupar e começou a ler o livro em voz alta, como ela fazia. O essencial é invisível aos olhos, murmurou com a voz embargada. A cada frase, lembrava-se das expressões dela, do cuidado em cada palavra, da doçura em cada pausa. E percebeu que Hannah não apenas lia para o vento. Ela lia para ele, para o homem que havia esquecido o valor das coisas simples. O livro caiu de suas mãos e bateu no chão, aberto em uma página marcada por uma mancha de café. Tae-hyun riu baixinho. Era a mesma mancha que ele provocara em uma das noites em que fingiu derrubar o copo só para ver Hannah sorrir. Você deixou tudo aqui, menos você, sussurrou, com a voz quase inaudível. Na manhã seguinte, os funcionários da Core Group encontraram a sala acesa e o livro cuidadosamente colocado sobre a mesa, com uma folha escrita à mão. Algumas histórias não precisam ser lidas para sempre, mas merecem ser continuadas. Era a letra de Tae-hyun. E pela primeira vez desde o escândalo, ele saiu do prédio com um destino certo: encontrar Hannah. A manhã estava fria em Seul, o tipo de frio que não vinha apenas do vento, mas de dentro, aquele que nasce quando o coração sente falta de algo que parecia pequeno, mas que, na verdade, sustentava tudo. Hannah agora trabalhava em uma pequena cafeteria no bairro de Mapo, longe dos prédios espelhados e das pessoas engravatadas da Core Group. O lugar era simples, com mesas de madeira clara, flores secas em garrafas e um aroma constante de café fresco. Ela gostava dali. Pela primeira vez, sentia que podia respirar. Enquanto limpava o balcão, ouviu o som do sino na porta tocar. Era só mais um cliente, pensou. Mas quando levantou os olhos, o tempo pareceu parar. Tae-hyun estava ali, sem terno, sem seguranças, sem o ar de CEO. Apenas um homem de suéter cinza, segurando um livro velho nas mãos. O Pequeno Príncipe. Hannah congelou por um instante. O coração acelerou, mas ela tentou disfarçar. "Bom dia", disse com a voz trêmula. "Vai querer o cardápio?" Tae-hyun respirou fundo, olhou ao redor e respondeu com um leve sorriso. "Não, eu vim pelo mesmo café que você preparava nas madrugadas da Core Group." Aquele com canela, ela desviou o olhar. Isso foi há muito tempo, senhor." "Quero dizer, senhor Tae-hyun, só Tae-hyun", interrompeu gentilmente. "O senhor ficou preso lá na cobertura da empresa. Aqui, eu prefiro ser apenas alguém que sente falta de ouvir histórias." O silêncio entre eles foi denso, mas não desconfortável. Era como se ambos precisassem daquele tempo para respirar o que ficou preso dentro deles. Hannah terminou de preparar o café e o colocou diante dele. As mãos se tocaram por um segundo, o suficiente para que tudo que não foi dito voltasse à tona. "Por que veio aqui?" ela perguntou baixinho. "O senhor tem o mundo inteiro procurando por você. A imprensa, os acionistas." Tae-hyun sorriu de canto. "E o que adianta ter o mundo inteiro se eu perdi o único lugar onde encontrei paz?" Hannah ficou em silêncio. O som da máquina de café preencheu o espaço, e ele continuou. "Quando todos riam de mim, você lia. Quando todos me julgavam, você me via. E quando todos me chamavam de tolo, você foi a única que acreditou que havia algo por trás daquele olhar vazio." Ela respirou fundo. "E mesmo assim você mentiu para mim, Tae-hyun."
A voz dela quebrou. Fingiu ser outra pessoa. Fingiu precisar de mim quando, na verdade, eu era só parte de um jogo. Ele a encarou com olhos marejados. Hannah, se eu pudesse apagar algo, seria o motivo que me fez esconder quem eu era. Mas não apagaria um segundo sequer das noites em que você lia para mim. Porque ali eu era o homem mais verdadeiro do mundo. Hannah desviou o olhar, mas os olhos já estavam cheios d'água. E eu só queria sinceridade. Eu não precisava de um CEO. Só queria alguém que me ouvisse também. Tae-hyun abriu o livro que trazia e mostrou uma página marcada. Você esqueceu isso? Ele apontou a anotação dela. Nem todo homem poderoso é forte. Alguns só querem alguém que os ouça de verdade. Desde que li isso, tudo o que eu quero é te ouvir de novo. O café esfriou, mas os corações pareciam finalmente aquecer. Hannah se aproximou e, num gesto tímido, pegou o livro das mãos dele. Então sente-se, disse com um sorriso contido. Ainda lembro onde paramos. Tae-hyun obedeceu, sentando-se na mesma mesa que um dia fora ocupada por estranhos. Ela começou a ler, a voz doce preenchendo o pequeno espaço. Ele a observava, não como um homem poderoso, mas como alguém que finalmente aprendeu o valor da simplicidade. Do lado de fora, a cidade seguia agitada, como se nada tivesse mudado. Mas dentro daquela cafeteria, um novo capítulo começava. Onde o amor não dependia de títulos e a sinceridade era a única herança que importava. Quando Hannah terminou de ler, ele se levantou devagar. Hannah, eu não quero te prometer o mundo. Quero te prometer tempo. Tempo para te ouvir, para aprender, para ser quem eu sou, sem disfarces. Ela sorriu, enfim. Então, dessa vez, sem fingimentos. Tae-hyun assentiu. Sem fingimentos. Só café, livros. E nós, naquele pequeno lugar escondido de Seul, entre o cheiro de canela e café quente, o homem que fingiu ser bobo encontrou o amor mais inteligente do mundo. O amor simples. O sol nascia sobre Seul, pintando os vidros dos prédios altos da Core Group com tons dourados. Mas dessa vez, Tae-hyun não estava entre eles. Estava de avental, dentro da pequena cafeteria onde Hannah trabalhava, tentando, sem muito sucesso, espumar o leite de um cappuccino. Você está desperdiçando café caro. Senhor barista de ocasião? Brincou Hannah, cruzando os braços enquanto observava o desastre. Ele riu, com um ar de menino travesso. Ei, eu era um bom CEO, mas nunca prometi ser bom com máquinas de café. Nisso eu percebi. Ela pegou a jarra das mãos dele e, com a habilidade de quem fazia aquilo há anos, preparou a bebida em segundos. Viu? Disse Tae-hyun, fingindo orgulho. Eu te deixei treinar para chegar nesse nível. Hannah revirou os olhos e respondeu entre risadas. Não começa com esse papo de chefe, senão eu volto a te chamar de bobo. O som das risadas deles encheu o lugar. Era leve, sincero, sem o peso dos títulos e das máscaras que antes os separavam. Nos dias seguintes, a cafeteria se tornou o ponto de encontro preferido dos dois. Tae-hyun ia todas as manhãs, ajudava a servir, organizava as mesas e, de vez em quando, lia para Hannah enquanto ela fechava o caixa. Às vezes, clientes reconheciam o ex-CEO e cochichavam, surpresos ao vê-lo lavando xícaras. Mas ele não se importava. As pessoas olham estranho para você, comentou Hannah certa noite. Não é desconfortável? Tae-hyun enxugou as mãos num pano e sorriu. Antes eu vivia rodeado de pessoas, mas me sentia sozinho. Agora as pessoas olham. E eu só vejo o quanto estou em paz. Ela o observou em silêncio, tocada pela sinceridade do tom. Era aquele mesmo homem que um dia se escondeu atrás de uma farsa para entender o valor do que o dinheiro não compra. E agora, finalmente, ele entendia. Algumas semanas depois, a Core Group começou a se reestruturar. A imagem de Tae-hyun, que antes fora criticada pela mídia, aos poucos se transformava. Os jornais começaram a divulgar o outro lado da história. O CEO que testou a humanidade de seus funcionários e encontrou amor e lealdade na pessoa mais improvável. Uma simples empregada. Mas
Para ele, nada disso importava tanto quanto o que estava prestes a acontecer naquela tarde. A cafeteria estava quase fechando. Hannah limpava as mesas, enquanto Tae-hyun arrumava as cadeiras. Ele parecia nervoso, mexendo no bolso da jaqueta. Quando ela se virou, ele se aproximou e colocou sobre a mesa um pequeno envelope. — O que é isso? Perguntou ela desconfiada. — Um presente. Ele sorriu. — O antes que você pense besteira não é nada caro. É só o que realmente importa. Hannah abriu o envelope e encontrou um bilhete simples, escrito à mão. Obrigado por me ensinar que amor não precisa de status, só de sinceridade. Quero que leia histórias para mim pro resto da vida. No mesmo envelope havia uma pequena chave. Bem certeza. Essa uma chave? Ela perguntou. Tae-hyun assentiu nervoso. É da casa nova. Nossa casa. Pequena, perto daqui. Tem uma janela enorme para você ler com o vento entrando. Eu pensei que talvez você quisesse escrever o próximo capítulo comigo. Hannah ficou sem palavras. O olhar dela se encheu de lágrimas, e Tae-hyun, aflito, tentou disfarçar o nervosismo. Mas se for cedo demais, tudo bem. Podemos continuar assim, amigos, colegas de café. Ela riu e deu um leve tapa no ombro dele. Bobo, sussurrou sorrindo. Eu já estava escrevendo esse capítulo desde o dia em que você fingiu esquecer o próprio nome. Ele a puxou com delicadeza, abraçando-a entre o aroma de café e o som suave da chuva que começava a cair lá fora. Por um instante, o mundo pareceu caber naquele pequeno espaço. O ex-CEO que aprendeu a ser simples e a empregada que nunca precisou de riqueza para ser grandiosa. Enquanto o relógio marcava o fim do expediente, Hannah pegou o livro que ainda guardava atrás do balcão. O Pequeno Príncipe. Abriu na página onde tudo começou e leu. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tae-hyun sorriu, segurando a mão dela. Então acho que estou condenado a ser feliz ao seu lado. Ela respondeu com um olhar carinhoso. E eu, a te lembrar todos os dias que o amor verdadeiro nasce da simplicidade. Do lado de fora, a cidade continuava a correr. Mas dentro daquela cafeteria, duas vidas finalmente tinham parado no mesmo compasso. E foi ali, entre risos, livros e o cheiro doce de canela, que o homem que fingiu ser bobo entendeu que o amor mais puro é aquele que não precisa de disfarce, apenas de verdade. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.